coisa impressionante. A quantidade de pessoas que desaparecem todos os dias. E a cruel dúvida dos familiares de não saber se a pessoa está viva ou morta. Isso deve ser uma das piores sensações do mundo. E não achem que os famosos estão livres disso, hã? Não, só porque eles são famosos. Vai nessa. Existem diversos casos de celebridades que misteriosamente desapareceram e nunca mais foram vistas. Para quem não me conhece, eu sou Bira, Detetive Bira, e vou contar para vocês os casos de pessoas famosas que desapareceram misteriosamente. O caso de uma mulher muito famosa durante a década de 1930, que conseguiu algumas façanhas durante a vida. Amélia Earhart. Era famosa? Por seus recordes de aviação. Ela, inclusive, foi a primeira pilota a fazer uma travessia transatlântica em 1932, sendo uma defensora dos direitos das mulheres. Ela também escreveu livros sobre suas experiências de voo e foi um importante pilar na formação de organizações para mulheres que desejavam pilotar. Mas em 1937, para comemorar seus 40 anos de idade, Amélia resolveu realizar uma façanha ainda mais ousada. Ela queria ser a primeira mulher a dar a volta ao mundo de avião. Para isso, ela contou com seu navegador, Fred Noonan. E os dois partiram no dia 1º de junho. A primeira parte da viagem seria de 43 mil quilômetros. E, uma certa parte do percurso, Amélia e Fred perderam contato com o rádio enquanto sobrevoavam o Oceano Pacífico. O que aconteceu com os dois? Isso permanece um mistério. O avião de Amélia desapareceu e depois de 16 dias procurando, a Marinha Americana resolveu encerrar as buscas. Em 1940, encontraram uma ossada que muitos acreditam ser de Amélia. Mas isso nunca foi provado. O mais provável é que ela tenha caído no mar. Mas enquanto não houver provas, seu desaparecimento continua sendo um grande mistério. Mas tão misterioso quanto o caso de Amélia é a história do guitarrista da banda Manic Street Preachers. Richard Edwards era o principal compositor da banda e desapareceu de um hotel no centro de Londres, no dia 1º de fevereiro de 1995. Na época, ele tinha 27 anos e estava prestes a fazer uma viagem aos Estados Unidos para uma turnê. Até hoje, ninguém sabe do seu paradeiro. Mas já surgiram boatos de pessoas que viram ele andando por aí, apesar de muita gente dizer que ele se matou pulando da Ponte Sever em 1996. Um professor universitário diz ter visto Richard em um mercado em Goa, na Índia. Em 1998, uma outra pessoa supostamente o viu em um bar nas Ilhas Canárias. Pelo que parece, fãs o reconheceram em um pub e quando ele percebeu, saiu correndo. Apesar dos boatos, nenhum deles foi registrado com fotos. O mais curioso é que, mesmo mais de 20 anos depois, o caso da investigação do desaparecimento de Richard ainda está em aberto. E nem os mais ricos do mundo escapam. Não. A família Rockefeller começou sua riqueza no final do século XIX no ramo de petróleo. Ao longo dos anos, a família Rockefeller usou de suas grandes fortunas para se manter influente no cenário político e econômico dos Estados Unidos. É considerada uma das famílias mais poderosas da história do país. Mas, em 1961, a família ficou conhecida por uma triste história: o desaparecimento de Michael Clark Rockefeller.
Ele desapareceu na Nova Guiné Holandesa, enquanto estudava uma tribo local isolada. Na época, ele tinha apenas 23 anos de idade. Michael, depois de se formar em História e Economia pela Universidade de Harvard, resolveu curtir a vida. Não tendo problemas com dinheiro, ele planejava expedições e documentários sobre as tribos isoladas da Nova Guiné Holandesa. Em uma das expedições, a canoa em que ele estava virou. Ele tentou nadar pela costa, mas nunca mais foi visto. Obviamente, a teoria mais aceita é que ele morreu afogado. Porém, em 1968, se eu não estou enganado, um jornalista foi para o local para investigar o desaparecimento dele. E aí surgiram histórias. Uma delas diz que ele estaria vivendo como um deus entre os nativos. Outra que ele teria chegado à costa e sido morto em um vilarejo de canibais, como vingança aos assassinatos de alguns líderes indígenas por uma patrulha holandesa alguns anos antes. Como o corpo de Michael nunca foi encontrado, seu caso permanece sendo um mistério até hoje. Agora, eu vou contar o caso de 2 ex-jogadores de basquete, que também desapareceram sem deixar rastros. O primeiro é Rico Harris. Ele foi jogador de basquete profissional nos Estados Unidos, mas, em certo momento de sua vida, teve problemas com alcoolismo e drogas, o que acabou o tirando das quadras. Ele foi preso várias vezes, antes de se recuperar dos seus vícios em 2007. Depois de deixar tudo para trás, em 2014, Rico Harris estava feliz, pois tinha conseguido se mudar para Seattle com sua namorada. Era um novo começo, mas que nem chegou a ter início. Logo na mudança, antes mesmo de chegar à sua nova casa, ele desapareceu. A polícia local conseguiu rastrear de onde ele tinha mandado a última mensagem para sua namorada. Seu carro foi encontrado em uma rodovia, mas Harris nunca mais foi visto. Dias depois do seu desaparecimento, algumas pessoas disseram ter visto ele vagando pela rodovia onde seu carro estava. Mas ele nunca foi encontrado. Seu caso já foi até tema de seriados investigativos. O outro ex-jogador de basquete é Basson Delly. Nascido como Brian Williams, Delly jogou na NBA por grandes times, como Los Angeles Clippers e Chicago Bulls. Destaque para a temporada de 1997 pelo Bulls, quando ele venceu o campeonato. Delly se aposentou em 2000, quando tinha 30 anos de idade. 2 anos depois, exatamente no dia 6 de julho de 2002, Delly, junto com sua namorada, Kevin Williams, seu irmão, e o capitão de um barco, saíram em uma viagem no Pacífico Sul. Só que eles nunca mais voltaram. O barco aonde eles estavam foi encontrado dias depois, com buracos que poderiam ser de disparos, preenchidos e pintados. Mas não havia vestígios de sangue. No final de agosto de 2002, um homem se passando por Delly tentou comprar $152 mil em ouro no Arizona. O FBI descobriu que quem se passava por Delly era Kevin, seu irmão. As autoridades concluíram que Delly, a namorada e o capitão foram mortos dentro do barco, depois jogados no mar. Kevin chegou a ser interrogado, mas acabou sendo solto. Dias depois, ele teve uma overdose intencional de insulina e morreu no dia 27 de setembro de 2002. Por ter sido um caso, digamos assim, muito mal contado, existem muitas histórias que rondam o caso de Basson Delly. Seu corpo nunca foi encontrado, e assim como os outros casos, essa história permanece sem um ponto final. Scott Smith, membro fundador da banda Loverboy, também desapareceu e seu corpo nunca foi encontrado. Além de ser guitarrista, Smith também escreveu alguns dos grandes sucessos da banda. Mas no ano de 2000, sua carreira foi interrompida por uma tragédia.
Scott Smith estava navegando em um barco com 2 amigos perto da costa de São Francisco, perto da ponte Golden Gate. Segundo relatos, uma onda muito grande acabou acertando o barco do guitarrista, que caiu no mar e nunca mais foi visto. Apesar dos esforços da guarda costeira para encontrar Smith, ele foi declarado como desaparecido no mar. Smith se preparava para fazer uma turnê nos próximos dias, mas infelizmente teve um fim trágico. Podemos também dar destaque ao caso de Harold Holt, nascido em Sydney em 1908. Ele se tornou o membro de um governo mais jovem da Austrália em 1939. Depois de décadas passando por vários cargos políticos, em 1966, ele tomou a liderança do Partido Liberal e do governo, se tornando o primeiro-ministro da Austrália. Além de ser político, Holt era um homem apaixonado pelo mar. Ele gostava de caça submarina, uma de suas atividades preferidas. Usando uma roupa de mergulho, ele caçava peixes embaixo d'água. E seus amigos diziam que ele tinha muita resistência dentro da água, principalmente pelo fato de ser homem muito forte. Porém, mesmo fazendo caça submarina, Holt não era um excelente nadador. E foi exatamente isso que o fez desaparecer. No dia 17 de dezembro de 1967, depois de conversar com sua esposa por telefone, Holt resolveu dar um mergulho na praia de Cheviot, com mais 4 pessoas, entre elas sua filha. Como Holt conhecia bem a área, seus amigos não se preocuparam. Porém, depois de entrar no mar, o primeiro-ministro da Austrália desapareceu e nunca mais foi visto. Apesar dos esforços dos mergulhadores e das buscas feitas por helicópteros, ninguém encontrou sinais de que Harold Holt estivesse vivo. A hipótese de suicídio logo surgiu na imprensa, ainda mais pelo fato de que uma relação extraconjugal tinha sido descoberta recentemente, mas o suicídio nunca foi confirmado. Assim como os outros casos, o corpo de Holt nunca foi encontrado. Esses foram os casos de pessoas que, de forma misteriosa ou não, desapareceram sem deixar rastros. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.